programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática, que já vai começando. Valeu pela companhia, pela audiência. Estamos ao vivo pelo rádio 560M em 79.9 no FM também, na aba ao vivo do site em tuaradio.com.br e a partir de agora em live com imagens do estúdio direto para você nas redes sociais, lá no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Ele está sendo gravado em seguidinha. Acaba o programa, a gente já sobe ele para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Hoje a gente vai fazer um programa diferentão aqui, né? Nas sextas-feiras, normalmente a gente tem um psicólogo, né? Um homem que vem participar e a gente deu férias para ele. Mês de março, a mulherada veio com tudo. E a gente fez uma escolha, assim, bem pontual para trazer dois olhares sobre os desafios contemporâneos da mulher. Um deles é a partir da psicologia, com a Maria Marlene Faria. Ela é a representante presidente da Psiconor, né? Presidente dessa instituição que representa os psicólogos da região. E já vou dando boas-vindas para ela. Maria Marlene, tudo bem? Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Uma grande alegria estar aqui. Bom te receber. Maria Marlene era arroz de festa para a gente. Ela vinha com uma certa frequência, agora tem que voltar. E também, com uma certa frequência, participava dos programas, a Patrícia Jackson, que a Patrícia, ela é empreendedora, né? Ela tem várias iniciativas ligadas ao empreendedorismo em Caxias do Sul e, mais recentemente, bem focado no empreendedorismo feminino, né? Ela ajuda as pessoas e agora com uma plataforma bem interessante que é o Elas Hub, né? Que é um hub de conexão entre mulheres. Eu achei tão interessante isso. Claro que não é novo, né, Patrícia? Não. Mas não é porque não é novo que a gente já sabe que tem ali, né? Tudo Exato. bem? Bom dia, Beverly. Bom dia, Maria. Bom dia, ouvintes. Nossa, muita alegria mesmo estar aqui. Faz tempo que eu não apareço e estou bem feliz e muito obrigada pelo convite. E sim, não é uma iniciativa nova, mas é feito de uma forma diferente, com a nossa identidade e com um olhar mais atualizado das necessidades que nós empreendedoras temos hoje de conexões, né? Então, o Ela Hub, ele vem exatamente para conectar as mulheres a oportunidades de negócios, a network estratégico, a rede de apoio estratégico e também a recursos financeiros. Então, a gente tem aí várias iniciativas para chegar nesse objetivo. Bom, eu vou começar aqui colocando na pauta o que é cenário hoje, né? As dificuldades. A gente sabe que o universo feminino, ele é um universo bastante particular, que talvez a gente falando assim para público em geral, e alguns homens vão participar, fica um pouquinho mais difícil de entender. Assim como para nós, algumas coisas do universo masculino, a gente não vai entender nunca e tá tudo certo, a gente pode conviver sem entender. Não é necessário entender tudo. Mas a gente vai falar agora com as mulheres, porque é para isso que a gente está aqui nessa sexta-feira hoje, é dialogar com elas, tentar falar das suas dificuldades e tentar ser uma ponte para encontrar soluções, proatividade, né? Marlene, cenários, né? A gente sabe que, por exemplo, a mulher continua, não dá mais para falar com jornada dupla, porque não é sobre número. Mas é uma jornada excessiva, sobrecarregada. Sim. Vivemos um tempo em que estamos todos, independente do sexo, né, sobrecarregados. Porém, as mulheres já vinham com uma carga extra. Elas já vinham com isso na cultura. Sim. Então, agora, nem sei que palavra usar, porque sobrecarga é pouco para dizer o que as mulheres têm, né? Sim. É muita coisa. Muitas vezes você fica assim, diante do que tem para fazer, diante dos desafios, sem saber por onde começar. Não é verdade? Sim. Então, eu acho que isso é uma pauta muito importante, Beverly, que isso traz um adoecimento para as mulheres, porque, né, essa conversa, como tu disse, é antiga, né, da dupla jornada. Agora, eu nem sei quantas jornadas são, porque a mulher, eu estava pensando, né, na pauta, a mulher aprendeu a ser mulher, né? E agora, no mês da mulher, eu fiz algumas palestras e eu recebi um cartãozinho que dizia assim, ó, que a mulher é forte, sensível, outras coisas. Aí eu peguei o forte na palestra e disse assim, eu acho que essa palavra que a gente ouviu a vida inteira, a mulher tem que ser forte. Guerreira. Nossa, né? essa eu tô odiando. Eu também. Eu tô odiando essa. Também, a mulher tem que ser forte e guerreira. E eu fiquei pensando, né, que desde bem jovenzinha eu ouvia das amigas, ai, mas tu é guerreira, ai, mas não sei o quê. Eu disse, mas que raiva, a gente tá adoecendo por causa disso, né? Por essa coisa de que tem que ser forte, mas quem que ensinou isso pra gente?
Onde a gente aprendeu isso, que a gente não pode descansar, que a gente tem que ter uma autocrítica muito severa, que a gente tem que ser muito perfeição, né? Se exigir demais, que a gente tem dificuldade de pedir ajuda, isso é muito sério, né? E que muitas mulheres ainda vivem para a aprovação dos outros. Não vivem para ser feliz, para ser elas mesmas, mas vivem para a aprovação dos outros. Então, isso, Beverly, toda essa questão emocional já traz uma sobrecarga enorme, né? Porque se a gente não está de bem com a gente, outro dia eu neguei o convite da Beverly porque eu não podia, e hoje eu disse, bom, se eu for ver o meu cansaço, eu nunca vou lá, né? Porque a gente na menopausa, né, Paty, como a gente estava conversando, a gente fica muito diferente. Nossa cabeça continua querendo fazer as coisas, mas a gente tem vários sintomas de cansaço, uma série de coisas. Mas eu penso, Beverly, que nesse momento a gente tem que ajudar as mulheres a fazer pausas, a desacelerar e a se cobrar menos. Teve uma entrevista hoje aqui na rádio que ficou ecoando na minha cabeça com a Carol Portilho. Até sugiro que as pessoas depois ouçam lá no site, porque ela vai estar em Caxias do Sul dia 18 a convite da CDL Mulher, né? Legal. E ela é especialista em questão forense, né? De expressões, avaliação de expressões e microexpressões. E ela vem para falar com as mulheres. E ela deu uma dica, né, um presente que ela deixou aqui no ar, de o que a gente podia já fazer agora, né? Antes da palestra dela, ela disse o seguinte: ocupem espaços, mulheres. Se você está numa mesa de reunião, coloca o cotovelo na mesa, sabe? Abre ocupa o espaço. Sim. E agora, ouvindo a Maria Marlene falando sobre que se estamos cansados e não vamos sucumbir porque estamos cansados, a gente não vai a lugar nenhum. Sim. Então, a gente tem que ocupar esse lugar. Sim. Agora, a pergunta é como ocupar, mesmo cansada. Porque aí tem um erro também estratégico. Muitas vezes você está cansado, irritado, esgotado e vai igual. Adiantou? Não sei, Paty. Nos negócios, por exemplo, adianta? Dá piti? Exausta? Nervosa? Eu vim. Adiantou? Não, até porque quando essa questão de ocupar espaços é muito importante. Falando de mulheres empreendedoras, mulheres nos negócios, porque a gente vai transferindo para os nossos negócios todas essas visões que a Maria trouxe, né? De a gente precisa ser forte, a gente precisa ser guerreira, e a gente vai achando que a gente tem que ser desse jeito nos nossos negócios. E aí, a gente parece que vai perdendo as oportunidades, não porque a gente não tem capacidade. E sim, exatamente por isso que tu colocou, né? Eu vou ocupar um espaço, mas eu não vou preparada para isso. Eu não me preparei para isso, eu não me preparei para estar nesse ambiente. E que é um ambiente... O mundo dos negócios não é um ambiente tranquilo, é um ambiente hostil para qualquer pessoa. Não é só para as mulheres, é hostil. Não, o mundo dos negócios é um ambiente hostil, né? Porque é um ambiente de competição. Ali a gente ganha aquele que for melhor, ganha aquele que estiver mais à frente, aquele que tiver mais resultado. Então, isso faz com que, se a gente está cansada, se a gente está estressada, né? Se a gente não tem as nossas pausas, se a gente não cuida da nossa saúde, a gente vai para esse ambiente e a gente sofre. A gente não tem resultado. E quando a gente olha para o nosso resultado enquanto empreendedor, a gente pensa assim, a culpa é minha, que não sou boa o suficiente. E aí a gente não melhora. A gente não busca melhorar. A gente busca fazer o quê? A gente busca reclamar e a gente busca dizer, não, a gente não tem oportunidades. Mas a gente precisa entender que parte de nós nos olhar primeiro, né? Cuidar da gente primeiro para a gente estar menos pior nesses lugares que não são favoráveis a nenhuma pessoa. Não é só as mulheres. E nós temos muito a questão emocional. A gente leva isso para os nossos negócios também. A gente não vai lá simplesmente, eu vou fazer algo simplesmente para ganhar dinheiro. Não, a gente leva o nosso coração, a gente leva o nosso propósito, a gente leva o nosso sonho. Então, muitas mulheres preferem ganhar menos, né, do que deixar de realizar o seu sonho. De deixar de ter prazer, de olhar para aquilo que ela está fazendo e ver um sentido.
Então, não é fazer por fazer, ela quer ter um sentido no fazer. A gente costuma dizer, eu quero viver, né? Exatamente. Eu quero viver, né? Eu estava... Deixa eu só comentar, porque é bem interessante isso, né? Quando a gente fala dessa plataforma, esse hub, né? Elas Hub, que a Patrícia, junto com a Viviane. Com a Vivi, né? Isso. Criaram um tempo atrás. Eu fui convidada, a Maria Marlene, a audiência, assim, por uma outra pessoa que integra o projeto, a Tainei, um abraço a ela, uma querida, né? Da Unicesumar. Disse, quem sabe tu participa também, né? E eu disse, legal, né? Porque eu sou curiosa, vamos ver o que está acontecendo, olhar o mundo. E é insumo de um jornalista, é o mínimo que um jornalista pode fazer, é olhar para as coisas que estão acontecendo para poder fazer leituras de mundo, né? Esse é o meu insumo de trabalho. Entrei no grupo, né? E lá no grupo eu achei tão interessante, porque assim, salta aos olhos, Patrícia, o jeito feminino de fazer negócios, que é assim, cada uma que entrava ali tinha que se apresentar, claro, a gente segue um modelo, como quase tudo na vida, né? Segue um modelinho, e lá tinha uma pergunta, por que você entrou? E aí você dava uma resposta sucinta ali para as pessoas mais ou menos terem uma noção do que tu queres naquele ambiente, que é um ecossistema de mulheres do negócio. E aí a maioria dizia assim, eu gosto de um bom papo, eu gosto de tomar um café, eu gosto de conhecer propostas. Na verdade, no network, o que a gente está querendo dizer? Eu quero vender o meu produto. eu vendo isso, eu faço isso, eu quero me conectar com quem quer comprar de mim. Resumindo a ópera, é isso. E eu mesmo me dei conta depois, porque eu sou jornalista. O que eu quero ali no ambiente de negócio? O que eu queria de verdade, e eu não disse, depois eu fiz o exercício, eu queria saber o que as mulheres estão fazendo para isso gerar pauta para mim. Claro. Maravilhoso. Eu devia ter dito isso, eu não disse. Né? Por quê? Porque o jeito feminino de fazer as coisas é esse. A gente vai fazendo, a gente não diz. A gente vai fazendo. E aí, quando alguém diz pra gente assim, mas o que tu quer? Como que tu não sabe? Porque pra nós... tá muito claro da nossa cabeça. É uma cultura de fazendo. Como que tu não percebeu que o que eu queria era ver pautas? E aí a outra, como que tu não percebeu que eu quero vender o meu curso, quero, sei lá. Só que a gente não diz. Isso é uma virada de chave, né, Patrícia? Com certeza. Isso, inclusive, é algo que a gente trabalha muito na questão educativa lá dentro da nossa comunidade, Beverly. Por quê? Porque a mulher não sabe fazer negócio. Ela entra num grupo, na nossa comunidade tem mais de 700 mulheres, do Brasil todo, né? Mas o que a gente vem trabalhando, e a gente tem essa comunidade desde outubro, tá? Então, a gente abriu a comunidade em outubro. O que a gente vem trabalhando com elas? Porque muitas entram e aí se apresentam, como tu fez esse exercício, né? Então, eu quero me conectar, eu quero conhecer outras mulheres, eu quero... network e tal. Ótimo, o propósito é incrível. Só que, na prática, o que elas fazem? Ficam lá disparando links, compra meu curso, assiste minha palestra, vê meu produto, curte meu Instagram. Ou seja, ela não está se conectando, ela não está fazendo aquilo que ela queria fazer, que é se conectar com as pessoas, conversar com as pessoas, entender, né? E aí, o que gera? Gera um grupo de que, poxa, mas é um grupo de spam, que tá todo mundo lá colocando o seu. E o exercício que a gente tem feito... Assim como a maioria dos grupos nos quais a gente está inserido, né? Exatamente. E aí, o que a gente tem feito com elas e trabalhado muito essa percepção? Um exercício, né, Beverly, de que vamos imaginar assim, a gente entra num ambiente que a gente não conhece ninguém. Vamos imaginar essa sala e tem umas 20 mulheres aqui dentro. Quando a gente entra na sala, a gente não conhece elas. A gente olha, assim, quem está na sala, tenta buscar alguém que a gente conhece para tentar uma identificação. Mas, beleza, não encontrei ninguém. Eu não vou chegar dizendo, oi, galera, eu sou a Patrícia e tá aqui, ó, compra o meu produto, me contrata e aqui tá meu Instagram para vocês me curtirem. Não, eu vou me apresentar, vou dizer, oi, como é que tu é? Vou querer saber de ti, onde é que tu trabalha. Eu vou puxar papo. Eu vou buscar conversa e aí eu vou falar o que eu faço. Uhum. É esse movimento que a gente quer que as mulheres aprendam, porque é assim que gera negócios. E uma outra coisa, a gente vai esmiuçando, porque a gente precisa olhar para a mulher contemporânea e a Patrícia, que fora do ar, ela disse para nós, né, Marlene? Mas não adianta só ficar discutindo, desabafando. Ela usou esse termo, né? Não adianta, a gente tem que tornar isso, que as dores cessem. Como a gente faz? Isso é bem interessante, porque essa é a proposta do programa. Não é só... A gente tem que olhar para as dores, a gente tem que reconhecer aqui mora um obstáculo. E o que eu faço para que ele deixe de ser um obstáculo, né? Então, a gente vai tentar otimizar.
olhando para os cenários, mas tentar otimizar. Aconteceu que, a partir dessa mesma iniciativa, Marlene, um grupo de mulheres tem data lá. Tem data para as pessoas se apresentar, a entrada de novos membros, entre aspas, né? O que é bem bacana, já é uma espécie de gerenciamento. E chega um determinado momento, um determinado horário, que a Patrícia, que é uma das administradoras, ou a Vivi, suponho, elas acabam com a festinha no playground. Acabou, a gente fechou o grupo hoje, só amanhã e não sei que horário, porque não abriu ainda, né? Amanhã e não sei que horário elas abrem para as pessoas conversarem de novo. Por quê? Porque senão vira terra de ninguém, como é na nossa vida feminina. A gente ajuda uma vizinha, ajuda uma amiga, a gente facilita para alguém no trabalho, a gente já faz as nossas tarefas, a gente faz as coisas que os filhos, que o marido, que o pai, que não sei o periquito, o papagaio quer, e não tem um limite. Precisa ter um limite, não é? Precisa ter um limite, não é, Marlene? Ai, eu adoro esse tema, né? Eu tenho falado muito disso. Eu tenho uma palestra que é autorrespeito e limite nos relacionamentos. Por quê? Porque isso também gera sofrimento para as mulheres. É essa coisa de não saber dar limite para os outros e respeitar os seus limites, né? Eu acho que a maturidade vai ajudando a gente a respeitar os nossos limites e dar limite para os outros. Então, eu gostei de ouvir isso que vocês trouxeram, né? O jeito das mulheres fazer negócio, porque eu vejo nos grupos que eu participo, até lá nos grupos da associação dos colegas psicólogos, que é bem isso. A dificuldade que as mulheres têm de dizer, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto, que aí tá o limite, né, Beverly? E que vai para casa, por exemplo. Isso. Não perde o teu raciocínio, mas um Sim. exemplo simples assim. Por que tu não lavou a louça? Sendo proativo, fulano lava a louça. Isso. A gente não faz isso, né? Não, fica aquela coisa toda meio, como que tu disse? Subentendido. Subentendido, mas o outro tem obrigação de saber, mas o outro, como que o outro não sabe? Sim. Então, acho que isso é muito ruim das mulheres, porque a gente tem que ser mais objetiva. Embora, Né? vou só deixar claro, deveria, de fato, que o subentendido também fosse lido, porque se nós lemos, é Sim. possível ler. Sim. Mas não adianta a gente ficar Não brigando com adianta. o que não está dando certo. Se não está dando certo, vamos mudar a Isso. estratégia, né? Isso. É como eu disse para a mãe de uma paciente essa semana, né? Ela disse assim, eu fui fazer orientação para ela e o pai da adolescente. Ela disse, eu falo, mas não adianta. O meu discurso não adianta mais. Daí o pai estava junto e eu falei assim, bom, fulano, quem sabe tu vai ajudar a tua filha agora para a mãe dela descansar. Porque já não está funcionando esse discurso mesmo, né? Repete, não adianta. Agora ela vai descansar, porque ela meio que assume a fortuna. E você, pai, você vai ajudar e fazer isso que precisa ser feito com a tua filha. Mas eu vejo, gurias, a dificuldade que as mulheres têm de largar para o outro fazer. De olhar que ela está morrendo, que ela está cansada, que ela tem que se dar limites. E a dificuldade de pedir ajuda, porque o outro não vai fazer igual a mim. Nossa, isso é terrível. Mas escuta, mas vai ser feito, não importa que não seja do teu jeito. Tu quer morrer fazendo tudo? Então, eu acho que realmente a gente teria que ter uma escola de educação para ser mulher, porque as mulheres estão sucumbindo, né? As mulheres estão tomando antidepressivo, as mulheres estão sobrecarregadas e as mulheres não se permitem parar. Não se permitem um autocuidado, né? Dizer, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou fazer nadismo, hoje eu só vou fazer coisa boa para mim. Se a minha casa estiver virada, azar. Hoje é meu dia. Isso a culpa de desligar o celular. A culpa de não olhar, de desligar. Então, eu acho que se nós mulheres não nos permitirmos essas paradas, também vai ser estressante ocupar espaços, porque eu estou no momento da minha vida que eu estou largando várias coisas. Assim, tipo, eu não quero mais estar em lugares que não me acrescentam, só para estar. Porque isso me gera trabalho, me gera tempo, que é vida, né? Então, acho que a gente também tem que priorizar que espaços a gente quer ocupar, porque isso é trabalho, né, Beverly? Isso é tempo de vida, isso é todo um estresse, tudo dá trabalho, né? Tudo. Já falei demais, eu acho. Não, mas Não, é isso que a verdade. Maria trouxe é bem legal e, inclusive, foi pauta do nosso encontro ontem da comunidade. Porque uma vez por semana a gente faz um encontro online da comunidade e a gente chama uma das integrantes para compartilhar um conhecimento, né? Então, para ajudar. Então, o nosso propósito com a comunidade é exatamente uma contribuir com a outra,
porque a gente entende que crescer juntas a gente cresce mais rápido, né? E ontem o assunto foi exatamente esse, Maria, de a gente como usar a tecnologia de uma maneira consciente, claro, a gente trazendo para o tema da tecnologia, mas que todos esses assuntos foram abordados no sentido, assim, de priorizar aquilo que realmente é importante, porque se a gente for falar de negócios, a gente não pode tirar a tecnologia. E o que acontece muito, que a gente tem observado, e foi por esse motivo que a gente trouxe a temática, de que a mulher é assim, eu entro em tudo. Vamos falar de grupo de WhatsApp, né? Que a gente estava falando do nosso grupo. Entra em todos os grupos. Só que aí, daqui a pouco, tem um esgotamento, porque não dá conta, né? E aí, o que faz? Sai de todos. E some. Não é nem 8 nem 80. Por quê? Porque eu não preciso entrar em todos os grupos. Eu preciso entrar nos grupos que me agreguem, e é o que eu vou agregar também, né? Aqueles que me ajudam e que contribuem. E eu também não preciso sair de tudo e simplesmente fugir para o mato e ficar offline. Não, porque isso também não vai me ajudar. Eu preciso da tecnologia e utilizar ao favor. Então, a gente precisa sempre encontrar o equilíbrio. Eu acho que a palavra-chave para todos esses problemas que a gente identifica e essas dificuldades, tanto emocionais, quanto também falando de negócio, é a gente não ter o equilíbrio das coisas. De a gente não buscar o equilíbrio. A gente está sempre ou no 8 ou no 80. Não existe isso. E se a gente estiver no 8, a gente também vai estar estressada, vai estar infeliz, vai estar... E se a gente estiver no 80, a gente também vai estar assim. Interessante sobre essa questão. Ontem mesmo, né, Analisa? Eu entrei ontem, né? Então, por isso que eu tô falando de ontem, né? Enfim, talvez com o decorrer do tempo se observe mais coisas, mas uma das coisas que ficou assim muito saltou aos meus olhos foi esse jeito feminino de fazer um relacionamento, né, um network, e que se repete, não é porque é lá do grupo, viu? Claro. Paty, se repete, a gente já participei de outras iniciativas, ele é muito assim, ele é muito sutil, ele diz, mas não diz, ele é, mas não é, me parece assim que, e me identifico com ele, tá, Guida? Só para dizer que eu também me identifico com ele, já vi ali que precisa ter um pouquinho mais de assertividade, pessoal também, não é olhar para os outros, mas olhar para si. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que daí eu convidei a Patrícia para vir hoje no programa, porque eu já tinha convidado a Marlene. Disse, nossa, vai casar. Porque os desafios da mulher contemporânea são esses, do cansaço, do excesso de trabalho, de tudo que a gente já sabe, né, Maria Marlene? Mas onde que eles se manifestam de uma maneira muito maior? No mercado de trabalho, porque é o nosso ganha-pão. É onde a gente vai ter dinheiro para ser ou não protagonista, né? Toda mulher aconselha a sua filha, seja independente, tenha a tua própria renda, né? Uma coisa que a gente ouve como um mantra desde, sei lá, né? Desde que a gente nasceu. Desde que antes, eu escuto, né? desde que eu nasci. Mas a minha mãe escutou para me ensinar, a minha avó, quer dizer, seja um legado que vem, que é um aprendizado. Não seja dependente financeira de ninguém, né? De ninguém, seja autônoma. Então, se traduz ali. E eu estava observando neste mesmo grupo também, que como eu convidei a Patrícia no grupo, algumas mulheres antenadas me chamaram no privado, olha, já que tu tem essa oportunidade de gerar uma pauta, eu faço isso, coisa e tal. Ponto para elas, né? Ponto para elas, chamar, né? E, inclusive, eu também chamei outras pessoas no privado. Olha, eu gostei disso aqui, quem sabe a gente faz vamos desmiuçar melhor, porque isso aqui é uma notícia, uma pauta, merece, né? Que a gente esmiuce, é uma prestação de serviço. E aí teve de tudo, mas o que eu quero trazer com o teve de tudo é que quem me chamou para gerar uma pauta da sua iniciativa, já que, né, eu faço isso, eu faço aquilo, mais uma vez, faz tudo. Quem faz tudo não faz nada, gente. Quem faz tudo não... 20 pauta não é pauta nenhuma. Sim. 20 pauta é pauta nenhuma. Tu tem que escolher uma pauta. O que eu faço que pode ser útil para Marlene? Ou, em primeiro lugar, neste momento... E nós, mulheres, de uma forma, não é julgar ninguém, tá, gurias? Muito pelo contrário, ponto para quem vê uma oportunidade. Ponto, né? Mas, por outro lado, a gente vê as oportunidades e aí metralha, que é uma das reclamações que a gente ouve aí no universo das lideranças. Nossa, as mulheres, elas não... Tem que vir um homem para colocar foco. Tem que vir um homem para te puxar para uma única ideia. Né? Será que precisa de ter um homem para nos puxar para uma ideia? Não está na hora de a gente, quem sabe,
ir aprendendo com isso, né? Eu vou pegar um gancho e aquele gancho eu vou trabalhar primeiro, depois um segundo, um terceiro. Maravilhosa essa tua percepção, e eu tô amando ter esse feedback também de alguém que entrou no grupo ontem e já teve todo esse olhar, né? Toda essa experiência. Mas as outras também têm, só que a diferença é que a gente não fala. Não, mas exatamente, é para ouvir, né? Isso é importante. E isso tudo é insumo. Eu gosto de ouvir, porque é insumo para a gente criar coisas e escolher caminhos e rotas, né? Mas exatamente isso, Beverly. A dificuldade que as mulheres empreendedoras têm de fazer, de entender o que fazem, tá? Por quê? Porque ou elas... Vamos falar o seguinte. Quando eu venho aqui dizer que eu tenho um negócio, o que eu vou dizer? Eu sou psicóloga. Né? Eu sou psicóloga. Isso é uma formação. Ninguém acorda de manhã e abre a janela e pensa assim, meu Deus, que dia lindo, eu tô precisando de uma psicóloga. Ninguém faz isso. Agora, a gente acorda de manhã e pensa assim, nossa, a minha relação com meu marido tá muito difícil. E eu preciso melhorar, eu preciso de alguém que me ajude. Quem será que me ajuda? Talvez uma psicóloga. Entende? Então, a gente não aprendeu. E não porque não nos ensinaram. Não, porque a gente não quer. Porque hoje existe muito recurso pra gente aprender. Gratuito até, sabe? Um ambiente como esse, inclusive, a nossa comunidade é gratuita, né? Justamente para gerar um ambiente propício para que as mulheres se desenvolvam. Só que a gente não quer se desenvolver. A gente quer repetir as mesmas... a mesma forma. Porque a gente tá cansada, né, Marlene? E porque a gente quer falar para nós mesmas. É verdade. Tá? Assim, ó, e isso é um olhar crítico que eu me fiz por muito tempo. E é um exercício que eu faço diariamente. E eu vejo que isso se repete também. A gente quer falar para nós. Então, a gente quer falar... porque... tem mulher que ela fala tanto sobre o que ela quer fazer, que eu fico olhando para ela e penso, é tudo isso que ela tá precisando. Ela não vai ajudar ninguém com isso, porque quem precisa disso é ela. Ela tá repetindo para ver se ela se escuta. E ela não tá se ouvindo. Então, o foco que tu traz, Beverly, é separar, né? Separar as minhas demandas pessoais, que existem, e a gente tem muitas, e a gente vai sempre ter, não adianta, a gente não vai vencer esse checklist de demandas pessoais, porque surgem novas, do que realmente é o nosso negócio. E eu digo que o nosso negócio é o nosso servir, né? É a forma como a gente quer impactar o mundo. E se a gente não trouxer clareza e consciência para isso, a gente não vai chegar no resultado que a gente quer. Então, a gente metralha todo mundo porque a gente quer se ouvir. Porque para nós não tá claro. Nossa, perfeito, Patrícia. Muito bom, né? Uma aula, né, Guilherme? Né? Uma aula. Eu acho que... Nossa, eu precisava tanto tempo, né, pra falar disso. É verdade. Mas o que a Beverly falou e o que tu trouxe, eu penso o seguinte, né? Quando a Beverly disse... Olha só, talvez nós todas no grupo, a gente pensa e sente algumas coisas, mas ninguém fala. Mas todo mundo pensa e sente. E aí eu penso que isso vem aí um medo da mulher do julgamento. Mas e se eu falar e for só eu que falei? Aí eu vou ser julgada, eu vou ser a estranha. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a autoestima das mulheres. Eu acho que nós, mulheres, ainda temos muito essa coisa da comparação. Se uma me aprovar ou duas, eu acho que eu vou falar, né? Então vamos esperar, né? Então, daí a gente passa a vida não podendo ser autêntica. Eu tô num momento que, né, até outro dia eu e a Beverly trocamos num velório, falamos um monte de coisa das nossas vidas. Todo lugar é lugar, né? Todo lugar é lugar. E daí eu acho que é um avanço nós podermos falar das nossas dores. Porque a gente se humaniza com o outro, a gente abre para o outro também falar. Se eu não falo das minhas dores, às vezes eu também não me conecto. E muitas vezes a gente se conecta pela dor. E aí tu percebe, né, que as mulheres vão no grupo só para dizer eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou ótima nisso. Mas daí, se eu em lugar nenhum falo da minha dor, eu também não me conecto com outra que pode me ajudar. Né? Exato. Mas também a gente tem que escolher o lugar. Que sim, isso tem é outra lugar. dificuldade sim, que tem as mulheres lugar. têm. Tem um lugar. Porque elas vão, vão num ambiente de network, né?
E aí sai de lá, ai, porque tu vê, os homens fazem negócios e as mulheres são excluídas. Não, gente, é porque as mulheres se fecham num grupinho e começam a falar de suas dores. Em vez de fazer negócio. Só nisso, né? Não pode ficar Tu só tem nisso. um ambiente para isso. Tu vai falar, sim, a gente precisa falar das nossas dores, mas a gente precisa escolher. Isso. Né? Esses tempos eu estava conversando com uma integrante da comunidade, que é lá do Piauí, e ela é pesquisadora, e ela tem startup também. E ela estava me dizendo assim, Paty, o problema hoje de fazer negócio com mulheres é que quando tu vai fazer uma reunião de negócio, ela acha que ela é tua amiga íntima e começa a falar do filho dela, do problema dela, ou então tá num projeto e aí ela vai dizer... Eu tô falando, né, para ela é pesquisadora, ela trabalha muito com pesquisa acadêmica, e ela diz assim, a gente vai fazer um projeto entre pesquisadoras e uma não entregou não sei o quê, porque o filho teve não sei o quê. Gente... Se tu vai numa reunião em que tem homens, eles não entregaram, mas eles não ficam, não, é porque meu filho, é porque eu tive uma dor de barriga essa noite. Não, eles simplesmente não entregaram. E eles não abrem a sua vida privada. Então, a gente mistura muito vida privada com tudo. A gente precisa também selecionar o momento de dividir a dor. Para quem compartilhar, não é qualquer pessoa que a gente vai sair desabafando e principalmente entender o espaço que a gente quer ocupar. Se eu quero ocupar um espaço de protagonismo, eu preciso me colocar nessa situação não abrindo a minha privacidade. Agora, tem uma coisa, Patrícia, que tu trazes, ponto, que tu falou, ponto. Me parece, assim, que é uma boa visão pra gente olhar, assim, soluções, não ficar só discutindo o problema. Achei bem, bem legal. Porém, há de se reconhecer que talvez as mulheres tenham esse comportamento de misturar as coisas por duas situações pontuais, pode ser mais, mas duas certamente estão ali. Uma delas é, as mulheres não têm outros lugares para conversar. Então, elas conversam onde dá. Na fila do pão, na padaria, no consultório. Elas precisam porque elas não têm, né? Elas não têm o dia do futebol, elas não têm, sei lá, elas não têm. De uma forma, culturalmente, elas não têm. Então, meio que se habituou. Então, faltam espaços em que as mulheres pudessem apenas desabafar e não precisar fazer, quem sabe, uma antessala do negócio, sabe? Um dia que é o não negócio, que é só desabafar, se conhecer melhor, saber quem é, e num outro momento ir preparada, com sangue nos olhos, para fazer negócio. São coisas talvez diferentes. E uma outra coisa, que isso é histórico, né? Essa falta de lugar. E a outra questão é que muitas mulheres usam como estratégia em ambientes liderados por homens tóxicos a ideia de hoje estou menstruada. Isso gera um gatilho no homem, de hoje então eu tenho que pegar um pouquinho mais leve. Pode até ser uma mentira, às vezes. Ou, eu tô com um problema com os filhos. Isso faz com que aquela liderança tóxica amenize. Então, não é necessariamente para falar, para fazer terapia. É uma forma de proteção. Uma forma de proteção. A mulher, historicamente, aprendeu a usar coisas típicas do feminino para se defender da toxicidade masculina nos ambientes. Eu acredito, é fato, não é? Primeiro vamos reconhecer isso ou não, né? Porque eu posso estar errada também. O que eu penso sempre, Beverly? Que isso é pontual. A gente está trazendo sempre assuntos mais amplos e, claro, é pontual. Não é todo o ambiente que a gente encontra um homem tóxico e também não é todo ambiente que só tem homem, né? Então, e também existem mulheres tóxicas que lidam com outras mulheres, né? Verdade. Então, isso também a gente precisa... Mas são pontuais. São situações pontuais. O que eu sempre trago é quando a gente generaliza situações pontuais, isso se torna uma regra. E aí, ou tu não se reconhece e aí tu não se abre, porque, poxa, se eu não tô vivendo essa situação, então eu tô fora do clubinho. É nesse sentido, Verdade. né? Então, eu não vou me abrir, por quê? Porque eu vou ser julgada. Quem é que julga? As mulheres. Porque no ambiente feminino, qual seria o medo de ser julgada se só tem mulheres? É porque se eu sou julgadora e eu vou ser julgada também. Marlene, né? qual a tua visão? Vamos tentar furar as bolhas, né? Sim, Porque qual a tua visão sobre isso. Repete o que tu disse, se eu tenho medo de ser julgada é porque eu julgo? A questão de ser pontual, né? De trazer situações. Eu manifestei aqui, por exemplo, a ideia
né, de que há duas situações históricas que as mulheres fazem isso, né? E não, parece que não é um consenso. Então, qual a tua visão sobre este comportamento feminino de usar estrategicamente essas situações femininas ou sempre levar para os negócios, quem sabe, a vida pessoal e etc. Não, né? Mais ou menos isso, né, Paty? É, mais ou menos isso. Eu acho que, nossa, essa questão é muito ampla. Por quê? Porque, primeiro, que é das mulheres, se não está bem falar. Os homens já se fecham, então já tem essa diferença, né? Então, também tem um aspecto que a Beverly diz, eu acho que as mulheres estão precisando de espaços para falar. Se elas não fazem terapia, se elas não podem se abrir com ninguém, porque só vão dar paulada e julgar, mas eu acho o seguinte, eu acho que nem sempre quando eu tenho medo do julgamento é porque eu sou julgadora. Não, nem tu entende? Sempre. O que eu quis dizer é que se a gente está num espaço só de mulher e eu tenho medo do julgamento, então o problema está no espaço, não somente, né? Não é assim, quem? Homem, é mulher? Não, é o ambiente. Daí eu acho que também, agora, né, eu e a Beverly dando sugestão para a Paty, né? Não, nem é isso, a gente está batendo um papo bem aberto. A gente está falando de grupo de mulheres, né? Exatamente. Eu acho que às vezes tem a ver com quem está na coordenação, porque eu estou vivendo isso e não é uma coisa fácil, coordenar mulheres. Não. Então, o que acontece? Tem momentos que a gente tem que ser suave, querida, acolhedora, e tem momentos que a gente tem que fazer o que é mais difícil, no caso, para mim, que tu tem que ser meia... É isso e deu. Porque senão não dá. Então, eu acho que sim, que as mulheres aprenderam que se eu usar as minhas dificuldades, eu vou conseguir algumas coisas. Eu vou conseguir, sei lá, o meu atestado, sair do trabalho, eu vou conseguir um apoio, um suporte, uma proteção. Por quê? Porque é uma estratégia nossa. E outra coisa, porque isso sempre sobra para a mulher, né? Quem que normalmente tem que se responsabilizar por isso? Pelos filhos, pela escola, pela doença? São as mulheres. Então, quem vai ficar mais queixosa, mais de levar isso nas situações são as mulheres. Só que a gente tem que ter clareza que o homem é mais objetivo, que o homem é mais foco, que o homem é mais prático. O homem não vê como a gente. Então, um chefe homem é diferente de uma chefia mulher. O chefe homem vai lidar de uma forma com essas situações e a chefia mulher, talvez, de outra forma. Então, talvez, se eu tenho uma chefia mulher, eu posso agir de uma forma. Se eu tenho a chefia homem, eu vou ter que usar outras artimanhas. Mas eu concordo com a Beverly. Eu acho que é uma forma que nós aprendemos para nos proteger. É a gente sensibilizar o outro. É a gente falar da nossa dor. Eu penso que é por aí, que nós continuamos assim. Sim, talvez não seja a melhor forma, mas eu até reconheço que não seja a melhor forma, certamente. Mas a gente ainda tem isso como um rescaldo cultural, né? Sim. São 11h43, a gente vai fazer um pequeno intervalo, depois a gente volta com esse tema que é instigante. Veja como é bom quando a gente não concorda, né, gurias? Porque é no não concordar que a gente cresce, né? Porque senão vira mais uma vez só desabafo, né? E quando a gente fica só no desabafo, não evolui. Então, é bacana. E você da audiência, por favor, traga também seus elementos para cá, porque hoje é isso, os desafios da mulher e como a gente pode sair de uma sensação só de cansaço para tentar achar as soluções que nos levem, numa segunda etapa daqui para frente, a sermos mulheres mais saudáveis, felizes, leves, realizadas e sim, fazendo bons negócios, tendo boas relações amorosas, tendo uma boa relação familiar, tendo uma boa relação profissional, que no fundo é isso que a gente quer. Então, eu peço licença para as nossas convidadas, Patrícia Jaczank e também a Maria Marlene Faria, nesse papo bacana de sexta-feira. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h45.
sabia que a Unimed Serra Gaúcha conquistou nota máxima no IDSS por 6 anos seguidos? Somos a melhor operadora de saúde da região e estamos entre as melhores do Brasil, segundo a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa conquista reflete nosso compromisso com qualidade, eficiência e cuidado, garantindo acesso, segurança e bem-estar para você. Unimed Serra Gaúcha. O nosso cuidado com a sua saúde é o máximo. 20 graus. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. Quer economizar de verdade na hora de abastecer? Baixe o aplicativo Sim Rede e ganhe desconto na hora. E para ficar ainda melhor, tem produtos da conveniência com descontos exclusivos. Pesquise por Sim Rede na sua loja de aplicativos e aproveite! Sim, Rede de Postos. Sua casa no caminho. Porta aberta para entrar. Mil motivos para sorrir. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta sexta, dia 14. Alcatra bovina pedaço, R$ 39,90 o quilo no Super Apollo. Massa comum pilar 400 gramas, R$ 1,99 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Já conhece a conta digital da Sicredi Pioneira? Aqui você tem todas as facilidades de uma conta completa direto no seu celular e ainda conta com atendimento próximo e humanizado do seu gerente. Abra sua conta digital na Sicredi Pioneira e aproveite os benefícios de ter tudo que você precisa na palma da sua mão. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h48 e o programa segue até no intervalo aqui. É muito bom isso, né? Espaços de diálogo sobre a questão do feminino em função do mês de março. Hoje nós reunimos aqui 2 lideranças nos seus segmentos. Maria Marlene Faria, ela é psicóloga de formação, atua como psicóloga clínica e é a presidente da Psiconor, né? Aqui na região. E a Patrícia Janczak, que é empreendedora de longa data e é também alguém que está ali junto com outras pessoas na criação de uma plataforma, um ecossistema de protagonismo feminino que é o Elas Hub. Juntando as 2 questões aqui, uma mulher no universo do trabalho e do empreendedorismo e uma mulher no universo do comportamento, juntamos as pontas para falar desafios da mulher e o que vem pela frente, né? A gente ficou aqui num ponto, mas não é talvez o ponto principal, né? Não é talvez o ponto principal. Tem alguns ouvintes já participando aqui. O José Dalla Rosa está com a gente. A Lili Paludo, direto do Paraí, também está conosco aqui, participando também. A Beatriz Tessari Vivan acompanhando o programa. Deixa eu ver quem mais aqui. A Neuzi Isabel Zátera também participando conosco aqui da entrevista. A Cleonice, direto de Santa Catarina, também está acompanhando o programa. Deixa eu ver quem mais aqui. Pessoas que não sei identificar, telefone 52 o final, acompanhando. O Ademar Roberto Sebem também acompanhando o programa aqui. O Gilson Della Agostinho participando. Dizendo, um abraço para vocês, gurias, parabéns pelo programa. E o Abrelino Dal Bosco, do Cidade Nova, ele que é muito vinculado à questão da Associação dos aposentados de Caxias do Sul, militante nessa defesa, né? Ele diz, olha, eu quero parabenizar muito a Maria Marlene, que é uma guerreira. Que é uma guerreira, né? E dizer que essa entrevista é muito importante no mês da mulher. Abraço, seu Abrelino querido. Ele é um amor.
Gurias, vamos voltar aqui sobre essas questões envolvendo, né, os desafios, né? A Patrícia tem uma visão bem pontual sobre essas questões de como a gente pode ser mais proativo e etc. Sim. E tem uma jornada, né, Patrícia? Acho que me parece que também reconhecer essa jornada de experiência de mulheres no empreendedorismo e como a gente pode melhorar. E a Maria Marlene com essa questão do comportamento. Com o que vocês gostariam de retomar? Porque a gente deixou vários insights ali no final do bloco, né? Eu acho que a gente, enquanto mulher, Beverly, a gente sempre tem que ter esse olhar. A gente tem um olhar sensível sobre as coisas, né? Então, a gente traz a nossa sensibilidade. Isso eu acho que faz muito parte do feminino. A Maria falou antes que o homem é muito prático e objetivo. Já nós, não. Nós somos mais sensíveis e a gente traz outros elementos para a nossa conversa, para a nossa mesa, para o nosso debate, que mistura um pouco as nossas emoções, as nossas experiências, a nossa sensibilidade, né? E eu penso que eu tenho uma visão da experiência que eu tenho atuando diretamente com mulheres. E aqui, quando eu falo uma visão empreendedora. Aquela mulher que tem um negócio e que as dificuldades dela são relacionadas ao negócio. Eu não trago a questão emocional, porque isso é uma carga que vem junto, óbvio, mas não é o que a gente procura enxergar, porque eu penso que ela sim, se tem uma questão emocional, ela precisa trabalhar, ela precisa resolver, ela precisa buscar ajuda e tem todo esse suporte. Rede de apoio que a gente fala, né? Mas eu tenho um olhar também daquela mulher que ela quer se sentir realizada, né? A gente falou de independência financeira. O empreender da mulher é muito mais sim, buscar uma independência, mas buscar uma realização pessoal, através do seu trabalho, através do seu servir. Ela escolhe empreender porque ela quer se sentir útil, ela quer se sentir realizada. Então, é uma realização pessoal dela. E aí, quando a gente busca isso, a gente está buscando o nosso sucesso pessoal através do profissional, a gente precisa fazer escolhas. A gente precisa fazer escolhas e estar consciente dos desafios que a gente vai enfrentar. E muitas vezes esses desafios são emocionais também, né? O Tony Valim, segura o raciocínio. O Tony Valim, ele tá lá na Criúva, tá? Aqui, mandou fotos das abóboras que ele colheu. Ele diz, olha, gurias, depois me mandem o link dessa, entre aspas, ele chamou o programa de hoje, degustação de novos rumos para as mulheres. Maravilha. Quero enviar para as minhas irmãs em Curitiba e saudações a vocês, gurias, aí pelo debate, né? Tá entregue. A Ana Célia, que mora na região central, diz, olha, Patrícia, Maria Marlene, um beijo fraterno em vocês, né? Sucesso ao Elas Hub e tá amando ouvir vocês hoje. Abraço, Ana Célia, adoro ela. Que bom. Pronto, vai, Maria Marlene. Olha, eu acho que esse ponto é muito já de soluções, né? O que a Patrícia traz. Para a gente buscar soluções para tudo isso que a gente fala, realmente, a gente tem que ser responsável pelas nossas escolhas. Uhum. A vida é curta, a gente tem um tempo, que eu chamo o nosso tempo-vida, e a gente tem que escolher o que a gente quer viver, né? Porque, às vezes, eu falo assim, nessa mês da mulher, nas palestras, você tem que escolher o que você quer viver. Você está vivendo para você ou para os outros. O trabalho está ruim, por que você continua nele, né? Tem coisas pessoais que estão afetando o teu lado empreendedor, que estão afetando você poder realizar teus sonhos, a gente tem que enfrentar e resolver, né? Porque, às vezes, a gente vai empurrando e a gente não resolve as coisas. Eu, às vezes, sou muito objetiva com as minhas clientes e no final, às vezes, de uma consulta, ela diz assim, ai, como é bom falar contigo, porque, tipo assim, eu sou objetiva. Coloca uma real, né? Porque a mulher ela chega com uma vida inteira de sofrimento e frustração e dor. Aí eu digo assim, tá, mas espera aí, o que tu tá fazendo por ti? Né? Tu dá o teu dinheiro todo pro teu marido, tu não faz nada para ti, tu não usa R$10 para ti, tu não cuida da tua saúde, tu não é feliz no teu trabalho. Então, se eu não estou bem emocionalmente, isso vai para o empreendedorismo, né? Uhum. Se eu sou uma pessoa desconfiada, se eu sou uma pessoa amarga, se eu tenho autoestima baixa, isso vai lá para o meu negócio. Eu vou desconfiar dos meus parceiros de negócio, eu vou ficar insegura com tudo. Então, é difícil separar, né, o eu pessoal e o eu empreendedor. E até para a mulher também, muitas vezes, isso é uma coisa que eu vejo nos lugares em que eu frequento, em que as mulheres estão, sejam elas empresárias ou não,
uma certa insegurança do que o que elas fazem, né? Os seus saberes, os seus produtos, serviços, o que elas fazem, se é relevante. Parece que falta que alguém valide, né? Isso. E uma coisa que eu acho interessante, Bem assim. eu estive numa mentoria, participei também de curiosa, né? Porque eu nem empresa tenho, né? Fui numa mentoria e agradeço, porque assim, é muito interessante a gente ver como outras pessoas que estão naquele segmento pensam, agem. E choca um pouco quando uma mulher chega e diz assim, direto, sem nada, sem fazer uma pequena apresentação, né, etc. O jeito, modus operandi das mulheres, chega e diz assim, olha, eu tenho 2 terrenos e eu quero te vender. Vai ser bom para ti, tu vai comprar. Se fosse um homem, parece que não choca tanto. Por quê? Porque a gente pensa assim, ele é sem noção. Nós, mulheres, ele é sem noção, ele nem sabe se eu quero... Mas não choca. Agora, a mulher fazer isso, para mim, foi altamente, sim, foi um choque. Fiquei sem palavras. Porque assim, eu nem quero comprar terreno, eu nem dinheiro para comprar terreno tenho. Só que a pessoa era tão segura no que ela fazia, que na cabeça dela, não, essa conversa estava vencida. Era aquilo que a Patrícia estava falando. Porém, aí é o 8 ou 80, né, Patrícia? Exatamente. É o 8 ou 80, né? Nem 8, nem 80, né? Difícil, né? É complicado. E aí entra sempre o autoconhecimento, né, Maria? A gente precisa trabalhar muito. A gente sabe que isso impacta, né, na nossa vida e nas nossas relações e nos nossos negócios. Então, mas a gente demora para olhar para isso. E isso pode ser algo que, é batido, né? Nossa, onde eu vou falam de autoconhecimento. Eu vou numa palestra do Dia da Mulher, é autoconhecimento. Mas parece que a gente não sai do lugar. Parece que a gente continua tendo que falar sobre isso. E dá cansaço isso, né? Cansa muito. Dá cansaço. Porque tu já quer ir para a próxima fase, sabe? Vamos para o próximo nível, vamos para a próxima fase, né? E tu continua tendo que falar sobre isso. Porque isso gera um impacto profundo nas nossas vidas, mas a gente não resolve. A gente não vai buscar isso. A gente não tem esse entendimento. A gente não busca o equilíbrio. E o equilíbrio a gente só alcança pelo autoconhecimento. Eu acho que, então, indo para soluções, tem um livro que eu amo, que é sobre os limites nos relacionamentos interpessoais, daquele monge, o Anselm Grum. É um livro lindo, sabe? E tem uma citação nesse livro de um cara que diz assim, felicidade é amar os meus limites. Então, veja bem, se eu sou uma empreendedora, sou uma profissional, e eu sei dos meus limites... Eu vou ser mais feliz, eu vou ser uma melhor profissional, porque eu vou ter a humildade, eu vou ter a honestidade de dizer, isso não é para mim. Mandaram tal trabalho para mim. Tá, eu vou ganhar dinheiro, mas... Como uma colega me disse essa semana, eu vou passar essa cliente para ti, porque tu gosta de atender borderline. E eu não quero estudar tal coisa para atender isso, porque eu não gosto disso. Então, a gente ter essa honestidade e se conhecer e dizer, eu sou fraca nisso. Então, eu vou fazer outra coisa. Eu acho que isso as mulheres precisam aprender muito, sabe? Para ser boas empreendedoras, né? E sabe o que elas precisam aprender também? Eu vou dizer para vocês. A maior dificuldade e parece surreal o que eu vou falar, mas a maior dificuldade é trabalhar em colaboração e parceria. Ótimo, ainda bem que tu chegou nessa parte. Porque as mulheres não sabem dividir. Não sabem compartilhar, não sabem, eu não vou pegar esse trabalho, mas eu vou indicar a Maria, porque ela é ótima nisso. Então, eu vou indicar, eu vou indicar a Beverly, eu vou dizer, contrata a Joana. Não, eu quero tudo eu. E se eu não sei fazer e não vou pegar, eu não vou indicar em ninguém. Então, existe isso que a gente precisa... Que papo franco, né? Mas a gente precisa aprender a fazer, porque hoje a gente vive uma realidade colaborativa. E se a gente, no mundo dos negócios, já estou falando do mundo dos negócios, bem pontual, a gente precisa das pessoas. A gente não sabe fazer tudo, a gente não dá conta de tudo. Mas se a gente tiver uma rede de colaboração, a gente vai crescer junto, a gente vai se desenvolver junto, e a gente vai chegar lá onde a gente quer chegar, sem eu ter que ser a única. Porque, cara, chegar sozinho é muito difícil, muito ruim. Agora, se a gente chega em grupo, uma vai ajudando a outra e uma vai dando sustento pra outra. Porque, às vezes, no meio do caminho, a gente vai perdendo as forças, a gente vai desanimando, a gente vai tropeçando. Agora, se tem uma pra nos levantar, se tem a outra pra nos dar o apoio, se tem uma pra puxar, fica mais fácil. Mas isso eu vou resumir numa frase que é mulheres que levantam mulheres. Exatamente. Então, tipo assim, eu não tenho que ficar com inveja da outra porque ela tá brilhando. Bota a luz no outro que a luz vem pra ti também.
Então, eu sofro com isso desde que eu me formei, porque eu gosto de trocar, de passar conhecimento, e eu vejo que tem colegas que vão morrer com todo o saber, porque tem um medo de passar. Mas se o outro da minha profissão cresce, respinga em mim também. Então, acho que isso é um ponto que tem que ter muito trabalho. Isso aí, e o quanto antes aprende, menos dores vai passar ao longo da vida, né? Exatamente. E quando a gente está numa jornada empreendedora, gente, é muito desafio. E é muita dificuldade. Por quê? Porque tu pensa, superei essa, aí vem outra. E é tudo, é o mundo lá fora, é o mundo interno, né? Então, assim, não é algo simples. E se tu tem a capacidade de dizer, pedir ajuda, né? Se tu tem a capacidade de compartilhar, então esse universo, esse olhar é o que a gente está trabalhando muito forte com as mulheres hoje, com as empreendedoras, de mostrar que se a gente cresce juntas, a gente evolui mais rápido. E se a gente compartilha o nosso conhecimento, né? Ao invés de eu oferecer, eu perguntar, como que eu posso ajudar? Ou se eu oferecer, eu posso contribuir dessa forma, conta comigo dessa forma. Exato. Isso cria uma rede incrível. E aí a gente gera impacto e transformação real na nossa vida. E eu achei legal que o teu grupo tem mulheres de todos os lugares e de diferentes profissões. Eu acho que a gente precisa dessa mistura. Senão a gente fica... As minhas colegas odeiam que eu diga isso. A gente fica numa bolha com as nossas verdades, com os nossos saberes. E aqui é desse jeito. E a gente não rompe para aprender com outras pessoas e com outras profissões. E isso nos limita. Exatamente. Porque a gente tem na nossa bolha, a gente compartilha um inconsciente coletivo. Então, a gente sabe, tem os mesmos saberes, os mesmos comportamentos. Agora, quando a gente procura outras bolhas, a gente começa a pensar, poxa, tem um conhecimento aqui que eu não Olha que sabia. simples esse jeito que ela resolveu, né? Exatamente. Muito simples. Gurias, 12:02, eu preciso acabar o programa, mas assim, eu não queria fechar o programa sem entregar presentes. Hoje a Carol Portillo entregou aqui uma dica, né? Queria que vocês deixassem cada uma na sua área uma pequena dica, assim, de como a gente pode ser mais proativa, ser mulher, ser uma mulher mais feliz no mundo de hoje, nas suas áreas. 30 segundos, Marlene. Tá. Então, assim, busque ajuda, né? Tudo que a gente falou aqui, busque ajuda e priorize e valorize o seu tempo. Obrigada, Marlene. Paty. Faça parte da comunidade do Ela Hub, né? No Instagram, ela com 2 L's, Hub _ o link está na nossa bio. Venha fazer parte dessa comunidade e venha crescer e se desenvolver com outras mulheres. Obrigada, gurias, pela presença de vocês aqui. Eu fecho a live de hoje, o programa de hoje. Fica mais